a nossa ideia é tentar responder como está a saúde mental das mulheres no pós-pandemia, né? E o que incide, né? Quais são as estruturas sociais que impõem sofrimento às mulheres, né? Então, a gente está levantando vários dados e também conversando com especialistas para entender, né, como é que são essas dinâmicas, essas relações e essas pressões que as mulheres sofrem e que geram esse sofrimento psíquico, né? E o que a gente identificou até agora, através dos dados, Júlia, é que os dados, assim, são muito claros em mostrar que as mulheres são maioria, né, nos diagnósticos de ansiedade e depressão, que são os transtornos mentais mais incidentes no Brasil, né? E enquanto os homens, eles representam mais transtornos causados por uso de substâncias, mas que ainda assim é um número bem menor, né? O se a gente pudesse resumir assim, né? O que gera essa diferença tão grande? Por que as mulheres estão tão mais representadas, né, nesses diagnósticos? Que estruturas que estão por trás disso? Você diria, assim, da tua experiência? Se eu fosse resumir em uma palavra, Uhum, machismo. uhum, O machismo explica, acho que boa parte dessas questões, né? uhum, Explica, por exemplo, por que que as mulheres exercem mais práticas de autocuidado do que os homens, são a maioria nos consultórios, são nos consultórios de saúde em geral, né? Mas especificamente em termos de saúde mental, são a maioria nos consultórios de psicologia, nos consultórios de psiquiatria, porque elas buscam mais ajuda, né? É, em compensação, os homens, né, eles são a minoria justamente porque eles têm esse entendimento, né, de que ser homem, né, é ser autossuficiente, é ser forte, né, e isso acaba muitas vezes fazendo com que eles não entrem em contato com as próprias questões, com as próprias emoções. Eu até estava lendo alguns dados recentemente, é, sobre suicídio, por exemplo, né? O suicídio, ele é uma das principais causas de morte, se não a maior causa de morte no mundo, né? Então, estima-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, que em torno de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente no mundo, né? É a maior causa de mortes entre jovens no mundo. Então, é uma taxa bastante importante, elevada, né? E os dados mostram também, inclusive tem um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que é de 2021, falando que os homens apresentam quase 4 vezes mais chance de cometerem suicídio do que as mulheres, né? E aí vai se falar um pouco sobre essas questões de gênero, né? E o próprio boletim fala, né? É, possíveis hipóteses, né, que fazem o que a gente pode trazer para que os homens sejam a maioria dos casos de suicídio notificados, porém as mulheres são a maioria nos consultórios de psicologia, né? Eu acho que tem e de psiquiatria, enfim, que, né? Eu acho que tem uma relação bastante interessante. As mulheres buscam mais apoio, as mulheres buscam mais ajuda, né? Exercem mais as práticas de autocuidado, justamente porque essas mulheres, né, são ensinadas historicamente a buscarem mais ajuda e entrarem mais em contato com as próprias emoções, né? Nenhuma mulher vai ser chamada de fraca ou de frouxa, né? Se ela chorar. Em compensação, o homem, né? Ele aprende desde pequenininho que ele não deve chorar, né? Ele deve reprimir essas emoções. Então, essa ideia de masculinidade, né? De masculino e feminino, esses estereótipos. Eu não gosto nem de usar o termo papel de gênero, não, porque eu acho que papel de gênero dá uma ideia de que existe papel a ser exercido por homens ou mulheres, essa coisa bem binária, né? Eu acho que existe uma ideia de estereótipo mesmo, né? Do que a sociedade espera e atribui, né, a homens e mulheres, e essa ideia que eu acho que hoje em dia voltou com muita força, né? Nas redes sociais, a gente vê aí movimentos de coaches ganhando fortunas, né? Estabelecendo essa lógica de que mulheres, né, precisam apresentar um conjunto determinado de características e os homens outras, né, e que eles necessariamente precisam ser diferentes, né? Então, as mulheres, elas buscam mais ajuda, e isso atua como um fator de proteção, né? Então, quando a gente vai pensar em conceito de fator de risco e de proteção,
né? O que que é o fator de risco? O fator de risco é tudo aquilo que nos coloca nessa condição de vulnerabilidade, né? E aí, se a gente for pensar em termos de gênero, nesse recorte, né, as mulheres são muito mais vulneráveis, né, sob vários aspectos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso especificamente depois. Mas os homens, mas a saúde mental, a busca de apoio, né, a busca pelos serviços de saúde, esse autocuidado, né, enfim, acaba atuando como fator de proteção para essas mulheres, ou seja, diante dos fatores de risco, né, diante dessa realidade em que as mulheres historicamente são mais vulneráveis, né, pela própria questão de gênero, né, pelas expectativas sociais que são colocadas sobre as mulheres, as constantes violências e microagressões às quais essas mulheres estão expostas, né, a cultura machista que coloca essa mulher numa condição de vulnerabilidade, e principalmente não sei se principalmente, mas né, num papel, num lugar importante, a sobrecarga de trabalho, né, colocada nos ombros dessas mulheres, faz com que essas mulheres sejam mais vulneráveis, mas elas também buscam mais ajuda, né? Então, mulheres, elas são maior número de diagnósticos, né, de ansiedade, depressão, estresse, é, elas têm mais, as mulheres, elas relatam mais, né, ideação suicida do que os homens, e até mesmo tentativas de suicídio são mais comuns em mulheres do que homens, só que o suicídio em si é mais comum em homens do que em mulheres, né? E uma das hipóteses é de que os homens eles são mais agressivos, né? Pela própria cultura que legitima essa agressividade, eles têm mais acesso a armas de fogo, né? Então eles buscam essa praticam o ato de forma mais consistente e contundente do que as mulheres, né, por meio de objetos, uso de objetos mais letais. Os homens são mais impactados que as mulheres por essa dimensão econômica, e aí a gente entra de novo na questão do papel de gênero e da masculinidade, né, que impõe que esses homens sejam os provedores, né, então essas oscilações econômicas, elas fazem com que os homens sejam mais vulneráveis nesse sentido, né, os homens buscam menos a rede de apoio, né, uma rede de apoio efetiva. Por outro lado, né, as mulheres fazem mais usos, né, nas tentativas de suicídio de medicamentos, né, e outras tentativas que muitas vezes não são efetivas, né? Essas mulheres sobrevivem, né, a essas tentativas de suicídio, mas elas sofrem muito mais, né? Elas não conseguem levar a cabo muitas vezes, né? Mas aí depois elas vivem, né, o resto da vida tristes, culpadas, né, sentenciadas, estigmatizadas, né, como mulheres que não se amam, que mulheres que são egoístas, mulheres que pensaram, né, em deixar a família, em deixar os filhos, né, então isso acaba sendo uma sentença, né, de culpabilização para essas mulheres para o resto da vida. Existe também um fator aí nessa busca maior pelo cuidado, também essa necessidade de eu preciso estar bem para cuidar, assim, isso pesa assim um pouco, assim, no sentido do homem ser mais fechado e mais individualista, digamos assim, tem essa pressão pelo provimento econômico, mas a mulher tem que estar ali disponível emocionalmente, né, para uma família. Isso também pesa nessa busca de ajuda maior, assim, por esse cuidado e saúde mental? Provavelmente sim, eu não tenho nenhum dado assim específico falando sobre isso, né? Mas sim, a mulher, né, é criada, nós somos criadas para sermos cuidadoras, né? O conceito de cuidado é atribuído à mulher, historicamente, né? Isso é uma questão secular, ocidental, oriental, a mulher exerce esse lugar de cuidado, né? E isso traz uma responsabilização, né? Essa ideia de que essa mulher ela precisa abdicar de si mesma e ser extremamente devotada ao cuidado do outro, né? Então, a mulher é a principal responsável pelo cuidado dos filhos, e mesmo com todos os avanços sociais, isso ainda é uma diferença gritante,
né? Embora a gente veja hoje em dia nos parquinhos muito mais papais brincando com as criancinhas, né? Na hora que a coisa aperta, né? E que o homem ou a mulher precisam, um casal precisa decidir quem abre mão das suas demandas para exercer o cuidado, sempre vai ser, ou né, provavelmente, para a gente não ser assim tão taxativo, né? Vai ser a mulher que vai fazer esse movimento de abrir mão. As mulheres são a maioria nos cuidados de idosos, né? Então, por exemplo, aquela situação em que algum filho precisa se encarregar do cuidado com os pais, né? Basicamente, quem faz essa prática de cuidado é a mulher. Então, a gente aprende isso desde criança. A gente aprende quando a gente ganha bonequinha, quando nos dizem que a gente tem que, né, cuidar da bonequinha, colocar a boneca para dormir, né? Ou quando essas meninas, né, acabam assumindo muitas vezes o cuidado dos irmãos mais novos, né? Ou quando elas são convidadas, né, a cuidar ajudar a mãe no cuidado né, da casa, enfim, nos trabalhos domésticos, né? Enquanto esse menino é estimulado a ajudar o pai fora de casa ou exercer outros papéis que não sejam de cuidado, né? Então, muita coisa mudou, mas nem tudo mudou, né? Na verdade, muita coisa mudou, muita coisa não mudou. Eu acho que esse é o grande paradoxo, né? Então, sim, a gente tem isso como uma grande missão, né? Uma atribuição, e isso nos coloca nesse lugar de que a gente tem que segurar o rojão o tempo todo, né? E para segurar o rojão, a gente precisa estar bem, né? Então, acho que sim, isso é uma variável importante, né? E isso traz também muita culpa, né? Porque a gente se culpa, eu digo, uma vez eu falei, né? Nasce uma mãe, nasce uma mulher culpada, mas eu acho que se a gente pensar, é anterior a isso, né? Nasce uma mulher, nasce uma pessoa culpada, né? Porque a gente tem toda essa expectativa que é colocada sobre a gente e a gente cresce, né? Com a missão de dar conta de tudo, né? Existe toda uma romantização dessa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, né? Esse conceito de mulher forte, mulher guerreira, né? Mulher multitasking, né? Multitarefa. Acho que isso são artifícios, né? Dispositivos que nos colocam aquela ideia de, né? Seja sobrecarregada, mas seja uma sobrecarregada feliz, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também, né? Essa ideia de que nós temos aí um poder, um superpoder, né? De conseguir dar conta de tudo. Então, a mulher que não consegue, ela falha. E afinal de contas, se nós somos assim tão poderosas, se a gente falha nessa possibilidade de dar conta de tudo, então nós temos algum problema. Se eu não consigo ser uma mãe primorosa, uma ótima profissional, cuidar da casa com primor e ainda por cima estar linda e maravilhosa para o marido à noite, né? E super disponível para transar, bom, que tipo de mulher eu sou? Alguma coisa de errado, né? Alguma coisa de errado está acontecendo, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender qual o meu problema, o que eu tenho de errado, o que eu estou fazendo que não está certo, porque afinal de contas, se alguma coisa não está funcionando, a culpa é minha, sou eu, né? Sou eu que tenho aí alguma coisa que preciso tratar, preciso resolver. E isso, muitas vezes é dito pelo outro, né? Tipo, se eu estou lá lavando a minha louça chorando, não vai faltar situações em que alguém vai chegar para mim e dizer assim, você não está bem, você tem que buscar ajuda, né? É, ninguém vai parar para pensar espontaneamente que se eu estou lá lavando a louça chorando, é porque existe um contexto, né, que favorece o meu adoecimento, o meu sofrimento. Existe uma razão para minha dor, né? E isso não significa que isso é um defeito meu, né? Tipo, que eu tenho algo, eu tenho uma vulnerabilidade individual, né? Mas que eu tenho um contexto adoecedor, relações adoecedoras, né? Mas o pensamento automático, o movimento automático se você não está bem, você busca ajuda porque o problema é seu, é alguma coisa com você, né? E a gente internaliza isso.
acho que isso conversa muito também com, né, até com a minha próxima pergunta, que é historicamente a loucura, a histeria, né, entre aspas, assim, foram atribuídas às mulheres, assim, justamente porque a mulher que questionava essas normas era tratada, né, como se tivesse um problema, né, assim. Mas e a gente também tem evidências de que as mulheres são mais medicalizadas, né, e que recebem mais esses diagnósticos, né. Então, esses números também podem estar impactados por isso, assim, de que as mulheres é mais fácil uma mulher receber o diagnóstico de depressão, ansiedade do que um homem, assim. Ó, é difícil dizer, né? Em termos de profissionais de saúde, se a gente pensar no profissional de saúde mental que emite um diagnóstico, seja ele psiquiatra, psicólogo, que ao contrário do que muitos pensam, psicólogo também, psicóloga também pode, né, dar diagnósticos. É complicado pensar que esses diagnósticos possam estar enviesados, né? Mas a gente sabe também que ninguém é tábula rasa, né? De que estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro de contexto, e que o viés acaba, né, acontecendo, e que nem todos os profissionais vão saber lidar com isso. Então, sim, né? Eu conheço um caso, vários casos, né, eu sou psicóloga clínica atualmente, né? Eu pedi demissão do meu emprego de professora e pesquisadora, né, na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, justamente porque eu senti essa necessidade de poder fazer esse trabalho mais individualizado com mulheres. Hoje eu atendo mulheres do Brasil, fora do Brasil, atendo só mulheres, exclusivamente mulheres, porque essa questão de gênero sempre foi uma questão muito importante para mim. E são muitos os casos das mulheres que chegam no meu consultório depois de terem tido experiências com profissionais, homens ou mulheres, né? Experiências nas quais elas se sentiram desrespeitadas na sua condição de mulher, né? De diagnósticos que elas discordavam. Então, assim, ó, eu chego, eu tive um pós-parto difícil, meu marido não está nem aí para mim, não está nem aí para a criança, eu passo as madrugadas todas acordada enquanto ele dorme. No final de semana, ele joga futebol o dia todo com os amigos, vai para o churrasco no domingo, joga no sábado, e eu fico sozinha com o bebê. De noite, quando ele chega do trabalho, eu estou aqui, né, numa suposta lua de mel com meu filho, que é isso que se espera de uma mulher em licença maternidade, que ela esteja lá plena, descansando e dormindo, né, e curtindo o seu bebê, né? Mal sabem essas pessoas o quanto a licença maternidade ela é solitária, né, cansativa e, em muitos aspectos, devastadora, né? E ele chega do trabalho à noite na expectativa de que ele vai poder descansar, pegar o filho 5 minutinhos cheiroso, limpinho, né? E que depois ele vai poder seguir a rotininha dele de banho demorado, futebol na TV, cervejinha, né? Jantar com calma, jantar uma comida quente, que isso é algo muito difícil para uma mulher, né? Que quando se tem um filho pequeno, e poder fazer o sono maravilhoso reparador dele enquanto a mulher dá conta, né? Então, é, muitas vezes essas mulheres chegam nos consultórios dizendo, olha, eu estou muito triste, eu tenho vontade de tirar a própria vida, eu não estou bem, eu só tenho vontade de chorar, eu tenho medo de tudo, né? Eu não consigo relaxar. E aí vem o diagnóstico de ansiedade e depressão, totalmente descolado do contexto das experiências que essa mulher vive, né? Então, isso é um debate na área de saúde mental, né? Porque a gente não consegue atomizar, a gente não é impossível você, embora isso aconteça muitas vezes na prática, né? É impossível, não dá para você descolar a pessoa do seu contexto. Né? E do seu contexto, quando eu falo contexto, história, estou falando de contexto atual, a realidade atual, mas também essa cultura, né? E esse cenário social, histórico, no qual a gente está inserido. E aí, entrando um pouco, né, na tua experiência hoje no consultório, quais que são as principais queixas, assim, das suas pacientes quando elas chegam aí, assim? O que que você tem... E como que isso... não sei se faz quanto tempo você está só no consultório, mas como que isso mudou, assim, durante a pandemia e no pós-pandemia, né? Essas queixas, o que aconteceu, assim?
Fazendo assim, o meu trabalho na clínica online, né, se intensificou com certeza na pandemia, né? Então, de 2020 para cá, eu já consigo fazer assim, uma análise bem interessante, assim. As mulheres chegaram sobrecarregadas em 2020 e as mulheres continuam chegando sobrecarregadas em 2023, né? A pandemia, no período do suposto confinamento, né, que no Brasil, de fato, nunca aconteceu um confinamento, né, propriamente dito, mas naquele período de maior restrições, isolamento, em que as pessoas ficaram mais em casa, essas essa sobrecarga, ela se acentuou, porque aquela mulher que era responsável pelo cuidado continuou sendo, com a diferença, né, que aquela terceirização desse cuidado, né, a creche, a babá, né, a sogra, a mãe, a vizinha, né, já não podiam estar tão disponíveis, então isso, né, acabou recaindo mais sobre a mulher, né? E muitas das queixas que chegaram nesse período de maior isolamento eram relacionadas ao cuidado, né, ao excesso de demandas, né, em cima dessas mulheres e desentendimentos com o parceiro. Né? As taxas de divórcio estouraram no mundo todo, né? E muito se atribui ao fato de que essa convivência se tornou compulsória, então é muito diferente você se relacionar com o seu marido, né? Tipo, no início da manhã, bom dia, meu amor, e vai cada um para o trabalho, né? E se encontram no final do dia. É muito diferente do que você conviver 24 horas, né? Então, muitas chegaram em função disso, desentendimentos com os maridos, com os parceiros, né? A grande maioria a maioria das minhas pacientes vivem relacionamentos heterossexuais, né? Então, claro que tem esse recorte que a gente precisa considerar, né? Mulheres solteiras que moram sozinhas, que têm relações com outras mulheres, né? As queixas são diferentes, mas as mulheres que vivem relacionamentos com homens, elas trazem muito isso, assim, traziam muito isso na pandemia. Olha, eu tô cansada, meu marido não tá nem aí, meu marido não divide as tarefas comigo, eu tô tendo que trabalhar em home office e ainda ter que dar conta de tudo sozinha e eu não aguento mais. Hoje em dia, a questão é, a pandemia acabou, eu voltei para o trabalho presencial, mas continuo extremamente sobrecarregada, né? Então, assim, 9 entre 10 das minhas pacientes chegam no consultório por queixa de sobrecarga, né? Então, o que que acontece, né? Hoje em dia as mulheres são a maioria das... a maioria dos lares hoje em dia tem a mulher como principal provedora, né? Pelo menos os últimos dados que eu vi, mas acredito que isso não mudou. Então, assim, bom, o que justificava, entre aspas, a mulher estar sobrecarregada dentro de casa era o fato do homem ser provedor. Tá, ok. Mas e agora que as mulheres são as provedoras? Tipo, por que que elas continuam assumindo todo o trabalho doméstico, né? Eu lembro de um caso de uma pessoa que me disse que ela estava sem trabalho, o marido trabalhava. Aí ele chegava do trabalho, ela cuidava de toda a casa sozinha, cuidava da filha, e quando ele chegava do trabalho, ele chegava de madrugada, ela acordava, botava o relógio de despertar para colocar a comida na mesa para ele, que chegava com fome. E ela achava isso justo, porque afinal de contas ele estava ganhando e ela não estava trabalhando. E essa é uma outra questão importante. A invisibilidade do trabalho doméstico, a invisibilidade do trabalho de cuidado, porque é um trabalho, né? Eu falo muito para minhas pacientes, né, que não estão trabalhando, muitas foram demitidas no pós-parto, né, no retorno da licença maternidade, isso é uma questão muito séria, né? Tenho casos de amigas minhas que precisaram, que treinaram, capacitaram, né, pessoas durante a gravidez, a gestação, para poderem cobrir o gap na licença maternidade delas, mas na verdade elas estavam treinando substitutos, né? Porque quando elas voltam, elas são demitidas e aquela pessoa que elas treinaram assume o lugar delas, né? Tem vários casos assim, né? Nas minhas relações pessoais em que isso aconteceu.
É, eu me perdi no que eu estava falando, me ajuda. O que eu estava falando antes disso? Eu falo tanto que eu esqueço. Não estou te ouvindo. Microfone fechado. Não, você estava falando que não mudou, né? O fato das mulheres Ah, lembrei. E passarem a essa prover pessoa. também isso não mudou, né? Isso. Aí eu estava falando especificamente desse caso, dessa pessoa que eu É. conheci e que acordava de madrugada para colocar comida para o marido que chegava do trabalho. E aí esse marido foi demitido, né? E essa mulher precisou, né, trabalhar, fazer faxina, trabalhar informalmente, fazer mil coisas. Então todo dia ela acordava às 5 da manhã, né? Organizava tudo, ia trabalhar e voltava à noite. E mesmo assim, ela continuou fazendo tudo sozinha, mesmo ela sendo a única provedora. E o marido continuou, passou a ficar em casa sem fazer nada, e ela, né, ele não procurando mais emprego, porque ela estava dando conta das contas, né, financeiramente ela supria, e do ponto de vista da demanda doméstica, ela supria também, cuidado com o filho, ela supria também. E aí, esse marido arrumou um emprego, voltou a chegar de madrugada, ela continuou trabalhando mais horas fora de casa e ganhando mais que ele, mas em compensação, ela voltou a acordar de madrugada para colocar a comida dele no prato e, se não bastasse, sentar junto com ele para ele não comer sozinho, né? Então, é, as mulheres elas assumiram esse lugar no espaço coletivo, no mercado de trabalho, que isso é uma luta histórica, né, do movimento feminista. Então, sim, conseguimos, né, com muitas dores e muitas dificuldades e muitos obstáculos, mas estamos do lado de fora de casa, trabalhando, ganhando nosso dinheiro, ocupando nossos lugares, nossos cargos, né? Porém, isso não nos tirou desse compromisso, dessa responsabilidade do trabalho doméstico. Então, a sobrecarga, ela vem muito nesse sentido, porque se antes a gente tinha que ser muito boa, né? Na nossa missão de mãe, mulher e dona de casa, esposa e dona de casa, né? Agora a gente também tem que dar conta de tudo isso, mais todas as demandas do trabalho, né? Então, eu acredito que a sobrecarga, né? Ela é uma das principais razões, se não a maior, né? Da busca, do adoecimento das mulheres e da busca por ajuda, né? Por cuidado em termos de saúde mental. Eu vi um estudo recentemente, eu não tenho os dados aqui, precisaria procurar, mas eu vi um estudo recentemente falando, né, de que os casos de declínio cognitivo, né, a incidência de declínio cognitivo e, o diagnóstico de demências, né, das mais diversas demências, incluindo o Alzheimer, tem uma relação com esse histórico de sobrecarga que as mulheres são submetidas, né? Então, uma mulher Nossa, que interessante isso. eu preciso procurar, é um estudo, se eu não me engano, americano. Eu até vou procurar aqui rapidinho, Alzheimer, gender, Alzheimer disease, gender, woman. Vamos pensar. Então, assim, aqui, ó, apareceu bem rapidinho, só eu só coloquei isso aqui e já apareceu, né? As mulheres são desproporcionalmente mais afetadas pela doença de Alzheimer, elas correspondem a 2/3 de todos os pacientes com Alzheimer. E a maioria esmagadora dos cuidadores de pessoas com Alzheimer são mulheres, né? Então, as mulheres são quase 2 vezes mais propensas que os homens a desenvolver a doença de Alzheimer, né? Então, é muito interessante essa questão, né? Então, assim, os fatores de risco, eles são, né, aos quais a gente, como mulheres, estamos expostas, são imensos, né? É todo um contexto, é todo um sistema que opera para manter a mulher
nessa condição e nesse status, né, de vulnerabilidade, né, e que vai trazer desdobramentos ao longo da vida toda. Então, pensando transversalmente, né, hoje, no momento presente, eu estou sobrecarregada, eu estou estressada, eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou ansiosa, eu estou sob efeito de medicação, né? Que é algo que tem também todo um estigma, assim como a busca por psicoterapia, né? Então, fazer psicoterapia ou tomar uma medicação, um antidepressivo, isso muitas vezes está associado à ideia de fraqueza, é um atestado de que você falhou, de que você não deu conta, né? Então, existe também um estigma social muito forte em relação a isso, né? Embora ele seja menor nas mulheres do que nos homens, né? Você me perguntou a questão do estigma da loucura. Bom, muito antes de se falar em loucura, já se falava em bruxas, né? Então, tudo aquilo que fugia da norma era considerado, né? Qualquer comportamento desviante era considerado loucura, né? Eu conheço casos de mulheres que, né? Eu me lembro que quando eu estava na graduação, fiz uma pesquisa sobre o movimento de desinstitucionalização, né, a luta antimanicomial no Brasil e os modelos de atenção à saúde mental existentes. Na época, essa ideia de CAPS, né, de CAPSI, estava começando, né, foi lá no início dos anos 2000. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um hospital psiquiátrico, né, que já não recebia mais pacientes, mas que ainda contava com alguns poucos pacientes, né, nas suas instalações. Conheci alguns CAPs já instalados e em funcionamento e algumas casas de passagem, né, que faziam esse processo de ressocialização. E eu conheci algumas histórias, né? E eu me lembro que me chamou muita atenção, por exemplo, a história de mulheres que transaram antes do casamento, mulheres que levantavam um tom de voz dentro de casa para contestar ordens do pai, mulheres que não quiseram casar com um pretendente, né, escolhido pela família, mulheres que lutaram pela sua felicidade, né, e que foram parar nesses lugares. Né? Tem aquele caso daquele livro, né, Girl Interrupted, né, que acabou virando um filme, Garota Interrompida, né, e que conta a história de uma mulher com um suposto, se eu não me engano, diagnóstico borderline ou bipolar, eu já não me lembro mais, e que, recebendo esse diagnóstico, ela foi parar num manicômio, né, e, na verdade, nada mais eram ali do que mulheres, né, vítimas de violência, e mulheres traumatizadas pela sua história de violência, e mulheres lutando pelas suas escolhas. Então, a mulher que luta por suas escolhas, ela nunca é bem vista, né? Tanto é que hoje em dia a mulher que luta, que defende pautas feministas, ela é mal amada, solitária, infeliz, né? É, e que por isso ela usa a bandeira do feminismo como uma forma de mascarar a sua incompetência, a sua fragilidade, a sua incapacidade enquanto mulher. Então a Tá. gente já falou um pouco sobre, tipo, né, as estruturas, né, que fazem com que as mulheres sofram mais, né, vivam mais com sofrimento mental, falou muito sobre a atribuição do cuidado, sobre essas outras decisões, né, que agora a gente tem que lidar, né, com a carreira, a própria maternidade e tal. E aí eu queria entender um pouco, assim, hoje, como é que, primeiro, né, entender como é que isso, se da tua experiência você consegue fazer uma leitura de como que isso impacta mulheres diferentes, tipo, quando a gente pensa em interseccionalidade de raça e de classe, né, são mulheres. Algumas mulheres vão conseguir, por exemplo, buscar ajuda profissional, algumas mulheres vão conseguir terceirizar, né, serviços para aliviar essa carga de cuidado. Como é que isso se difere e como é que isso impacta nesse sofrimento, né, de diferentes mulheres? A questão socioeconômica, ela é uma variável importantíssima quando a gente fala de saúde mental. Quanto maior a vulnerabilidade socioeconômica, né, maior a vulnerabilidade emocional, né, vulnerabilidade em saúde mental.
Então, isso é uma questão que a gente tem que considerar, ela é importantíssima. A gente não, como eu falei anteriormente, a gente não consegue descolar, é impossível descolar a saúde mental do contexto social, econômico, histórico, cultural. Não dá, é impossível. Né? Então, assim, o que a gente vai ver, né? De que sim, mulheres são mais sobrecarregadas que homens, mulheres são maiores vítimas, né? Desse contexto ao qual a gente está inserido, né? Nós somos minoria nesse conceito, né? Dentro desse contexto, porque muitas vezes as pessoas confundem minoria com a ideia de número, né? Mas quando a gente fala de minoria, a gente está falando de direitos, garantia de direitos, né? Então, nós, como mulheres, somos um grupo minoritário nesse sentido, mas, né, por estarmos mais expostas a uma série de dispositivos que nos colocam nessa condição. Nesse sentido, mulheres negras são mais vulneráveis, porque a questão racial é uma questão séria, muito séria no Brasil, e eu não me sinto no direito de me colocar nesse lugar de fala por eu não ser uma mulher preta, né? Mas eu tenho muitas colegas pretas que trabalham nessa perspectiva do racismo, né, da raça, da interseccionalidade, mulher e raça, e a gente sabe o quanto isso é algo sério, da mesma forma que eu não vou me colocar aqui no lugar de fala de uma mulher trans ou de uma mulher lésbica, né, ou com qualquer outra orientação, mas também sei de colegas que fazem trabalhos maravilhosos nesse sentido e que também vão trabalhar, né, dentro dessa perspectiva, desse recorte, né, de orientação, gênero, raça, por exemplo, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado muito interessante de uma mestra, a Fernanda Pavelchuk, que inclusive eu posso até indicar para você depois o contato dela, porque ela é maravilhosa e ela trabalha nessa perspectiva da interseccionalidade, né, e essas questões de gênero. E a gente trabalhou o conceito de estresse de minorias, né? O estresse de minorias é um conceito de um pesquisador norte-americano, Mayer, e ele vai falar justamente isso, né? De que existe as variáveis que nos colocam, que nos tornam vulneráveis ao estresse e que é geral das pessoas, por exemplo, brasileiros são, né, de repente mais ansiosos, mais, né, do que, sei lá, pessoas de outros países, de outros contextos socioculturais. Então, ser brasileiro talvez seja uma variável comum a todos nós. Porém, existem variáveis estressoras específicas de grupos, de cada grupo. Então, mulheres têm variáveis, vulnerabilidades que são específicas e que não são compartilháveis ou compartilhadas, por exemplo, com homens, né? Mulheres pretas possuem vulnerabilidades, né, variáveis estressoras que são específicas de mulheres pretas e que não são comuns aos homens pretos e nem às mulheres brancas, né? E por aí vai. E ele vai falar dentro desse conceito de estresse de minorias de que quanto mais grupos minoritários você faz parte, mais vulnerável você será, né? E eu tenho vários estudos com a Fernanda que eu posso te passar os links e que vão falar sobre isso, né? Então, uma mãe solo preta vai apresentar mais, provavelmente, né, mais condições de vulnerabilidade, vai estar mais, né, no lugar de maior vulnerabilidade do que uma mulher branca e que é mãe solo. Mulheres mães vão apresentar mais vulnerabilidade do que mulheres sem filhos, né? Mulheres numa menor nível socioeconômico vão apresentar maiores vulnerabilidades do que as mulheres mulheres, por exemplo, que não têm essa questão do dinheiro, né, do material como um fator de preocupação. Tem um outro dado que eu até estava lendo aqui, eu só preciso achar, peraí. Deixa eu ver se eu não fechei.
que é da Organização Pan-Americana de Saúde, né? É, ela vai falar que ela vai trazer justamente essa questão, né, de que a variável socioeconômica, né, ela é uma variável importantíssima, né, quando a gente fala de saúde mental. Eu até queria achar esse dado especificamente para vocês, mas vai falar justamente isso, né? De que os países, porque a gente tinha aquela ideia, em algum momento se falou de que as taxas de suicídio eram maiores em países, é, em um determinado país, agora estou tentando me lembrar, mas era algum país nórdico. E aí se passou essa ideia de que, ou era Japão, já não me lembro mais, mas que se passou em algum momento essa ideia, né? De que dinheiro não traz felicidade, né? Mas dinheiro não traz felicidade. Ok, mas ele proporciona, né, uma estrutura para que você possa buscar a sua felicidade, né? Buscar ter uma vida melhor, né? Então, assim, eu costumo dizer, ok, eu vou para a praia, vender miçanga e viver de sei lá, eu vou para a praia vender miçanga, se eu não arrumo nenhuma grana, eu consigo um puxadinho para dormir, eu consigo um prato de comida do restaurante do meu amigo, e assim eu vou levando a vida. Maravilhoso, até eu ter a primeira dor de dente. Porque quando eu tiver uma dor de dente, eu preciso buscar a ajuda de um profissional, né? E aí, se eu não conseguir resolver essa dor de dente, acabou minha lua de mel com o meu romântico estilo de vida. E eu não vou conseguir estar bem enquanto eu não melhorar esse problema no meu dente. Eu não vou conseguir dormir bem com dor, né? E isso serve para várias outras coisas da nossa vida, né? Então, se você não tem condições de dar comida para o seu filho, se você não tem condições de pagar as contas no final do mês, se o boleto chega, né, e eu não tenho como pagar, eu não consigo dormir bem, eu não consigo estar bem, eu não consigo trabalhar bem, né? Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu não consigo ter condições e discernimento para fazer boas escolhas. E aí começa uma bola de neve que vai me colocando numa condição de sofrimento cada vez maior, né? E se nós formos pensar, né, que a maioria da população pobre é preta, né? E o quanto isso historicamente coloca, né, a questão da raça como uma variável central na nossa sociedade, na desigualdade, né, na nossa sociedade, e o quanto essas mulheres elas acabam, né, as mulheres pretas ou as mulheres pobres, né, que na maioria são pretas, colocam essas mulheres na margem do que há, né, do que existe em termos de recurso. Isso é muito injusto. A desigualdade ela se apresenta em múltiplas camadas, porque a gente não está falando só de morar numa área de risco, a gente não está falando só da mulher preta, pobre, que não tem condições de pagar uma escola para os seus filhos, ou de, né? Mas a gente está falando também dessa mulher que às vezes nem sequer sabe que existe um tratamento para ajudar essa mulher nesse sofrimento que ela se encontra, que existe um medicamento que pode ajudá-la na depressão, né, que existe uma modalidade de psicoterapia efetiva para aquele caso, que aquele filho que todo mundo acha que é diferente, que não fala, que não responde, que existe a possibilidade de levar esse filho para um atendimento, para uma avaliação, e que existe uma resposta, né, e um tratamento. Mas essa resposta, esse tratamento não está acessível para ela, né? É, tem uma hipótese, uma teoria, né, de que a questão financeira, o dinheiro, ele influencia até certo ponto os nossos níveis de bem-estar e felicidade. Tá? Então, assim, se você compara aquela pessoa que não tem nada, ou que vive numa situação financeira muito ruim, versus aquela que vive numa situação que, ok, ela não é rica, ela não é milionária, mas ela consegue dar conta das suas demandas,
né? Comparando esses dois grupos, a variável dinheiro, ela acaba influenciando nos níveis de bem-estar. Agora, quando você compara o grupo que tem uma situação financeira tranquila, né? Aperta aqui, aperta ali, mas consegue sobreviver e dar conta das suas coisas. Versus aquela pessoa que tem muito, tipo, tem muito, não sabe nem contar quanto tem, aí a variável dinheiro não influencia tanto. Entende? Então, assim, esse grupo mais vulnerável, que é a maioria no Brasil, esse grupo precisa de maior atenção. Esse grupo precisaria ter mais acesso. Esse grupo precisaria ter maior assistência. É para esse grupo, para essa grande maioria, que os serviços deveriam estar orientados, né? Porque é esse grupo que sofre mais. E esse grupo precisa mais, e esse grupo é o que menos tem assistência. Essa mãe desse menino que é dito, chamado de diferente, talvez ela nunca vá conseguir um diagnóstico de autismo para esse filho. E talvez ela consiga, porque ela conseguiu, sei lá, alguém indicou um serviço vinculado a uma universidade que é gratuito ou que faz um atendimento social. Essa mulher vai lá, ela pede para o patrão, para a patroa, né, para o chefe, uma horinha de folga, né, para não ir trabalhar naquele turno, para poder levar o filho. Né, toda uma logística extremamente difícil para conseguir levar esse filho para esse atendimento. E aí esse filho recebe o diagnóstico de autismo. E essa mulher recebe, né, volta com esse laudo na mão, e ela faz o que com isso? Ela faz o que com isso, né? Então, se antes ela convivia com a dúvida, né, e com esse filho diferente, agora ela está 2, 3, 4, 5 vezes mais preocupada, porque agora esse ser diferente tem um nome, tem um diagnóstico, né? O profissional disse para ela que existe um caminho, mas esse caminho ela não pode percorrer, porque é trabalhoso, porque custa, porque demanda investimento financeiro, de tempo, e essa mulher não tem nem tempo e nem dinheiro para ajudar esse filho. Né? Então, não dá para não olhar para essas questões, né? E por isso que eu acho tão interessante hoje em dia, dentro da psicologia, esse movimento, né, de profissionais, de colegas se especializando para atender demandas específicas de grupos minoritários específicos. Eu acho isso muito interessante, sensacional. Né? Eu me lembro uma vez uma aluna minha me contou uma história que me marcou bastante. Né? Ela é preta e ela foi buscar psicoterapia para lidar com questões de autoestima. E ela foi fazer psicoterapia com uma psicóloga branca, né? E ela disse que a primeira coisa, quando ela abriu a boca para falar que ela tinha, né, estava sofrendo por questões de autoestima e tudo mais, a primeira coisa que a psicóloga disse, talvez até com a melhor das intenções, né, é de que por quê? Você nem tem os traços de uma mulher preta, né? Então, tentando dar um up na autoestima, mas acabou estigmatizando ainda mais, né? E então, assim, tem alguns colegas que vão dizer assim, não, mas a ciência, a técnica, né? Tipo, eu não preciso ser mãe para acolher uma mulher que é mãe, né? Como psicóloga, eu não preciso ser preta para poder acolher as demandas, porque eu vou utilizar uma técnica que supostamente seria universal, né? Mas eu acho que eu defendo a ideia de que não, de que esse lugar de fala, ele é importantíssimo. Muitas pacientes minhas que são mães me procuram porque eu sou mulher e mãe, né? E que dizem claramente para mim assim, eu não quero fazer terapia com uma pessoa que fala da maternidade sem conhecer o que é ser mãe e a dificuldade de ser mãe, né? Eu jamais faria psicoterapia com um homem porque o homem não sabe o que é a dor de ser mulher e por aí vai. E eu defendo muito essa escolha e defendo muito esse movimento das colegas que buscam, dos colegas, né, que buscam trabalhar nessa perspectiva da interseccionalidade, porque ela é extremamente importante, porque vivemos num país extremamente diverso, né?
e que não acolhe, né, não abraça todos e todas da mesma forma. Então, Para a o que a gente, Ludmilla fala de lugar de fala, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso lugar de fala, mas também respeitar o lugar de fala do outro, que é diferente do nosso. e para a gente finalizar, Júlia, eu queria, assim, entender o que que você vê como, assim, né? Porque a gente, no final das contas, acaba vendo muitas soluções individuais, né? As mulheres, assim, estão buscando, né, individualmente psicoterapia, as mulheres que têm condições de fazer isso, né? Buscam, sei lá, investem em autocuidado, investem em ter um hobby, esse tipo de coisa que pode, né, apoiar, ou terceirizam, né, alguns serviços e para aliviar a sobrecarga. Mas quais que seriam as soluções coletivas que a gente poderia ter, né, para cuidar, né, da saúde mental das mulheres brasileiras em toda essa diversidade, assim? Políticas públicas efetivas, né? Claro que a sociedade, enquanto sociedade, tem um papel importante, né? A gente tem aí os coletivos, as ONGs, né? Os movimentos sociais que são importantíssimos, mas a gente tem que tomar um cuidado no sentido de entender que esses movimentos são importantes e eles são necessários, mas também é necessário que as políticas públicas institucionais aconteçam de forma efetiva. A gente tem o SUS no papel ele é maravilhoso, o SUS no papel ele é perfeito, né? É, mas ele precisa ser melhor gerido, né? Essa estrutura precisa funcionar melhor, né? A saúde mental, ela sempre foi colocada em últimos planos, né? A gente teve avanços importantes, né? Pensando historicamente, mas a gente também teve um retrocesso nos últimos anos, nos últimos 4 anos, absurdo, né? Se falou em reabertura de manicômios, né? Não com esse nome, mas se questionou isso, né? Se trouxe isso. Então, assim, políticas públicas que acolham essas mulheres, né? Políticas públicas que permitam a assistência à saúde mental dessas mulheres, mas que veja, mas que entenda que essa assistência à saúde ela não pode ser descolada de políticas públicas que permitam que essas mulheres tenham maior garantia de direitos. Não adianta você ter lá um CAPSI na esquina da sua casa, todo bem, né, com um bom aparato, com profissionais ali à disposição. Se essa mulher vai voltar para casa e ela vai continuar apanhando do marido e não vai ter medidas protetivas e efetivas de fato, né, para proteger essa mulher. Não adianta oferecer um horário, né, uma vaga, a possibilidade de um atendimento psicológico ou um medicamento psicofarmacológico gratuito na farmácia popular, se essa mulher vai voltar para casa e vai continuar não tendo o que comer, ou vai continuar desempregada, porque acabou, porque teve filho, porque é mãe, né? Ou porque o marido abusa emocionalmente dessa mulher, impede que essa mulher busque trabalho e por aí vai, né? Então tem que ter uma perspectiva integrada, né? Tem que pensar na sociedade né, e nos dispositivos de uma forma sistêmica, para que essa mulher possa ser amparada, assistida e apoiada em todos os aspectos, né? E eu acho que isso é algo que a gente tem que caminhar muito ainda no Brasil, né? Porque são tantos direitos cerceados, né? São tantos fatores limitadores que é difícil, né? Realmente eu entendo o quanto é difícil fazer a coisa funcionar, mas a gente não pode desistir, né? Então é um trabalho complexo, é um trabalho que envolve toda a sociedade, né, que grita e que precisa, né, de um olhar mais efetivo por parte dos governos e das instituições, né, mas que é possível. Né? E para isso existe, como eu costumo dizer, eu dizia para os meus alunos, para as minhas alunas, né, precisa de gente que brigue, né, precisa de gente que grite.
né? Não tem aquela música do Caetano Veloso, acho que é que diz, se você não me, se você pode até não, você pode dizer que me ama, você pode me amar, mas se você não disser, como é que eu vou saber, né? Então, assim, a gente precisa gritar, a gente precisa mostrar as nossas dores, né? Para que a gente seja ouvida. Foi assim com a Lei Maria da Penha, né? É, e é assim em relação aos nossos direitos e garantia de direitos como mãe, como mulher, parto, né? A lei do acompanhante, né? A própria Lei Maria da Penha, né? Então, essas leis existem, não foi porque um belo dia um deputado, um senador, sei lá, acordou dizendo, vamos apoiar essa causa. Não, porque a dor não é deles, né? Não espere que o movimento aconteça da parte de quem usufrui do status quo. Não vai rolar, não vai, né? Então, quem grita é quem sente a dor, né? E a gente não pode sofrer silenciada, né? Então, acho que é mais ou menos isso.